Questão 10, que eu acredito que seja da página 44, se não for da 44, é da 45, que a página não veio tão específica para mim. Ela está dizendo o seguinte: em uma panela aberta, aquece-se água observando-se a variação de temperatura da água com o tempo, como indica o gráfico. Desprezando a evaporação antes da fervura, em quanto tempo, a partir do começo da ebulição, toda a água terá se esgotado? Aí ele coloca lá que está considerando que o calor de vaporização da água é cerca de 540 calorias por grama grau Celsius. Então, o que está acontecendo aqui? Ele me mostra um gráfico que me dá o comportamento da temperatura em função de quem? Do tempo. E aí eu já tenho que criar uma associação que o tempo ele só entra quando nós falamos de calor, quando nós analisamos a potência térmica. Qual é a equação da potência térmica? É a quantidade de energia, que é o calor, em função de quem? Do tempo. Só que a pergunta dele é: quanto tempo demora para evaporar? Quando ele fala para a gente evaporar, ele está falando de que forma de calor? Ele está falando do calor latente. E qual é a equação do calor latente? Quantidade de calor é igual a M vezes L. Vamos focar na pergunta: quanto tempo eu preciso para que toda a água seja evaporada? Bom, aqui eu vou calcular a quantidade de calor necessária para isso. A quantidade de calor para evaporar a água é a quantidade de água, que até então o exercício não me deu, então eu vou deixar como M, vezes o calor latente de vaporização. O exercício está me dando, está valendo 540. Então, basicamente, essa é a quantidade de energia necessária para que eu possa evaporar a água. E quem é que vai evaporar a água? Essa fonte de calor aqui, que está causou anteriormente essa variação de temperatura. Então, para eu calcular o tempo, meu próximo passo seria o quê? A equação da potência. A potência é igual à quantidade de calor. Qual é a quantidade de calor? M vezes 540 dividido pelo tempo. E é exatamente esse tempo que o exercício quer. E aí eu observo que é isso que ele quer e eu estou com dois problemas. Eu não sei quanto vale a potência e eu não sei quanto vale a massa. Mas até agora eu não usei essa informação. Mas essa informação aqui, ela trata da realidade dessa água quando estava fazendo o quê? Mudando a temperatura dela. Ah, então enquanto havia mudança de temperatura, então nós estávamos tratando de calor sensível. E qual é a equação do calor sensível? Q é M vezes C vezes Δθ. Então, a quantidade de calor seria quanto? Massa de água, não sei, então eu continuo colocando M. Calor específico da água, 1. E qual variação de temperatura eu posso colocar? Eu posso usar a variação de temperatura que ele me deu no gráfico. A água foi do 30 até quanto? Até o 70, e indo do 30 até o 70, a variação de temperatura é 70 menos 30. Eu tenho que ficar atento que essa variação de temperatura aconteceu entre 1 e 5 minutos. Então, essa variação de temperatura aqui, ela está durando 5 menos 1, ela está durando 4 minutos, certo? E com isso, com essa quantidade de calor, eu posso calcular a potência. Eu vou entender que é o mesmo fogão que está aquecendo essa quantidade de água. Então, a potência é o quê? A quantidade de calor que está valendo quanto? M vezes 40, que veio daqui, né? 70 menos 30, dividido. Quanto tempo durou isso? 4 minutos, dividido por 4. Então, eu entendo que a potência desse fogão está valendo quanto? 40 dividido por 4, 10M. E é isso que nós vamos substituir aqui.
Quanto vale a potência desse fogão? 10M. Isso é igual a quê? 540 dividido pelo tempo. 540M, né, gente? Esqueci aqui do M. O que nós vamos fazer com esse M, que nós não sabíamos desde o início? Vamos cancelar. Vamos simplificar aqui também esse zero com esse. Então, entendemos, vou passar o tempo para cá, que essa fonte de calor, esse fogão, vai demorar quanto? 54 minutos, porque o meu tempo já estava em minutos, então aqui continua em minutos. 54 minutos para poder ferver completamente essa água.